em oração nesse momento, para que a gente, então, inicie a nossa aula. Vamos orar com a irmã Sidney. Irmã, pode abrir o microfone, por favor, irmã? Esqueci, desculpa. Sem problemas, irmã. Amado Deus, vem nesse momento te agradecer por esse momento no qual nos dedicaremos ao teu conhecimento, Senhor. Que haja entendimento da nossa parte e crescimento. Então, te agradeço por nossa vida, por estarmos aqui, com saúde, Senhor. Eu te peço a todos por todos que possam não estar com saúde, Senhor, nesse momento tão triste, meio a tanta doença, tanto luto, Senhor. Guardai a todos, atender a todas as orações que temos conhecimento, e também não temos tempo. Olhar por nós, Senhor, olhar para o vosso povo. Eu te peço hoje, Senhor, é sempre honra e mérito do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dado o favor e perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Ok, perfeito, muito bom, muito bom. Depois eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação, ok? Se a ferramenta está funcionando bem, se... É claro que o primeiro dia, assim, a gente pode ter algumas dificuldades aí de conexão, alguma coisa, mas eu gostaria que vocês depois fizessem uma avaliação para mim, ok? E eu, aprendendo aí algo muito importante com o grande irmão Reinaldo Berzins, que é primeiro vice-presidente da igreja e também é professor dessa classe, eu aprendi uma coisa muito valiosa com ele, que é a gente poder, especialmente os irmãos que estão chegando, a gente ouvir um pouquinho dos irmãos que estão chegando, para a gente conhecer, né, para a gente conhecer melhor aí quem está chegando, né, e eu gostaria de, bom, eu sei que eu vou pegar os irmãos de surpresa, né, eu vou pegar um irmão de surpresa ou uma irmã de surpresa hoje. Eu gostaria de pedir para o Elizardo, se você se sentir à vontade, você poderia falar um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um pouquinho melhor, né, sobre a sua vida, conhecer um pouquinho sobre a sua experiência com Jesus, né, fica à vontade, tá, eu também, assim, eu sei que eu peguei você de surpresa, né, mas se você se sentir à vontade, por favor, assim, para a gente... para todo mundo conhecer você um pouco melhor, né? Você poderia falar um pouquinho sobre você, irmão? Posso sim. Bom dia a todos. Bom dia. Sou um pouco tímido para falar, mas a gente tenta. Meu nome é Elizardo, eu comecei a frequentar a igreja em meados de 2019, acho que no mês de novembro. Estava com uma dificuldade já no dia a dia, né? Mais amizades, por eu ser solteiro, morar só. Minha família mora toda em Minas. Eu meio que dei uma refletida e procurei a igreja. Eu estudei aqui no Belém mesmo, na Faculdade de Cantareira, me formei aqui, então eu trabalhei muito na região. Aí, como eu sempre passava ali próximo ali da igreja, eu sempre olhava, mas nunca tinha entrado. Aí eu lembrei, bom, acho que eu vou na Igreja Batista, já tinha ido na Igreja Assembleia de Deus, mas só por ser convidado só. Aí eu acabei que indo na Batista daqui, fui bem recebido, né? Fiquei muito feliz no primeiro dia que eu entrei na igreja. Pessoal muito atencioso, também preocupado, né? Eu gostei muito. Depois entrou a pandemia, não teve como ir muito nos cultos, né? Eu também, por causa do trabalho, também estava meio que apertado. A gente sempre arruma uma desculpa do trabalho, é isso e aquilo. Aí voltei firme agora em 2021. Não, 2019 para final de 2020 para 2021. Pisei e estou aí firme, estou muito feliz.
Que joia, irmão Elisardi, obrigado. Aqui no Brás mesmo, aqui próximo da igreja, no Brás aqui, próximo da Avenida Celso Garcia. Tenho 32 anos, sou agrônomo, engenheiro agrônomo e estou aí. Acho que é um pouquinho da... Minha família é toda de Minas, aqui em São Paulo eu tenho umas irmãs aqui, mas é de outras religiões, então eu também enfrentei meio que foi muito difícil para mim, assim, sabe? A questão da família, para falar assim, vou me batizar na igreja cristã, igreja evangélica, então a família meio que alguns foram menos aceito do que mais aceito, né, da parte da família. Não é fácil, né? Já tinha ouvido outras declarações de outros irmãos e enfrentei isso, mas faz parte, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém, amém. Muito bom, Elisardi, muito obrigado aí por você ter falado um pouquinho de você, né? E a gente conhecer você um pouco mais, né? Então, a sua família é toda de Minas, de que cidade, irmão? Rio Pardo de Minas, é norte de Minas, ali depois de Montes Claros, tá lindo. Ok. Tá bem na divisa da Bahia já. Tá certo, joia, joia. Muito bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e que os seus familiares, inclusive, né, que o seu testemunho seja muito poderoso no meio dos seus familiares, viu? Que eles realmente possam, por meio aí do seu testemunho, que eles possam realmente conhecer a pessoa de Jesus, né? Que é isso que Jesus fala para a gente, né? Para que a gente realmente a nossa vida seja assim, né? Para que as pessoas realmente se cheguem ao conhecimento dele, né? Por meio da nossa vida, né? Que o Senhor te abençoe, viu, Elisardi? Amém. Obrigado. Joia, joia. E obrigado por ter aceitado falar assim mesmo, pegando você de surpresa, tá? Aí... Muito tímido para falar, assim, tem muita dificuldade, mas a gente fala um pouquinho. Olha, mas você falou muito bem, viu, Elisardi? Assim, você se apresentou muito bem, falou tudo de uma maneira bem tranquila aí, de uma maneira bem, assim, todas as informações aí mais relevantes você passou para a gente. Tá perfeito. Então tá bom, irmãos. A cada semana, né? A cada semana a gente vai conversando aí também para que cada um dos irmãos a gente vai conhecendo um pouquinho mais, né, de cada um dos irmãos, para que, assim, até a comunhão, ainda que seja, como a gente estava falando, né, ainda que seja virtual por enquanto, para que a gente consiga aí se aproximar um pouquinho, né? É uma aproximação ainda virtual e digital, mas ainda a gente vai conseguir voltar aí ao presencial, né? Bom dia, Rafa. Deus te abençoe, meu irmão. O Rafa está aí com a gente também, acabou de conectar. Bom dia, Samizima. Deus te abençoe, Rafa. Deus abençoe a todos nós. Amém. Né? Muito bem. Irmãos, então a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o segundo livro dos profetas menores, né? É o livro de Joel, a profecia de Joel, e mais uma vez, tá, irmãos, eu sei que, assim, para todos que já estão aí, já estão, inclusive, desde o início do ano, né, eu tenho sido um pouquinho até redundante, quer dizer, repetitivo, mas quero deixar vocês sempre muito à vontade para abrir o microfone para falar, ok? Ou levantar a mão aqui, tá? Porque aqui a gente, no Zoom também, né, em qualquer uma dessas ferramentas a gente pode se manifestar levantando a mão. Quando vocês quiserem falar, ok? Fazer alguma observação, fazer alguma pergunta, colocar alguma ideia que vocês eventualmente tenham, alguma discordância, né, com alguma coisa que esteja sendo falada na aula, sempre fiquem muito à vontade, ok? Não se preocupem em me interromper, ok? A gente está aqui para realmente abrir esse canal para todos,
tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer um compartilhamento aqui de uma apresentação rápida, tá? São alguns slides apenas, tá? Deixa eu achar aqui o slide. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Ok? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Bom, irmãos, a gente vai, então, nessa aula desse domingo aqui, a gente vai falar sobre a profecia de Joel, e mais uma vez falando para vocês, né? O segundo livro dos profetas menores, a gente vai falar um pouquinho sobre profeta maior e menor também, especialmente para os irmãos que estão chegando agora, mas algumas ideias iniciais, algumas ideias introdutórias a respeito da profecia de Joel. Joel, irmãos, é um profeta que a gente quase não tem informação a respeito, ok? A única informação que a gente tem sobre a pessoa de Joel é que ele foi filho de Petuel, um famoso homem chamado Petuel, um famoso homem que não se sabe quem é, ok? Isso está no capítulo 1, versículo 1. A gente não sabe, por conta disso, a gente não sabe a época em que Joel viveu e em que época Joel profetizou. A gente tem alguns indícios, alguns elementos, algumas pistas, né, para falar sobre a época em que Joel profetizou e também onde Joel profetizou, certo? E a gente vai falar sobre essas pistas daqui a pouquinho, tá? Mas a gente não tem, por exemplo, uma localização tanto geográfica quanto temporal, como, por exemplo, a gente tem lá no profeta Ezequiel, tá? O profeta Ezequiel, por exemplo, a gente sabe muito bem onde ele exerceu o seu ministério e em que momento, né? Em que momento da história ele exerceu o ministério. Inclusive, Ezequiel é tão preciso que ele fala, inclusive, do ano em que ele iniciou o ministério dele. Joel não tem isso. Joel, a gente quase não tem informação, a não ser de alguns elementos, tá, que a gente extrai. E o tema dessa profecia que eu gostaria que vocês guardassem, certo? Que vocês tivessem em mente, tá? A profecia de Joel, o tema da profecia de Joel é o dia do Senhor. Alguém quer falar, irmãos? Eu não estou vendo aqui todos, tá? Alguém quer falar? Ok. Querendo falar, fiquem à vontade, tá? Bem, então o tema é o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, irmãos, deixa eu falar uma coisa também. O dia do Senhor, né? Quando a gente vê na Bíblia o dia do Senhor, a gente remete muitas vezes a uma questão de juízo, né? O dia do Senhor como sendo o juízo. E isso é verdade. Mas o dia do Senhor também, ele é visto, ele também encontra-se no contexto de livramento, ok? O dia do Senhor também, ele pode se referir, muitas vezes ele se refere também a livramento da parte do Senhor, tá? Então, o dia do Senhor, ele é tanto uma ideia, né? Traz tanto uma ideia de juízo, quanto também uma ideia de livramento, certo? Tudo bem? Bom, vamos lá. Uma pequena introdução aos livros proféticos. Como eu creio que os irmãos tenham tido a oportunidade de ver aquele vídeo, uma resenha que eu fiz, né, que a gente colocou ali no grupo, a gente já percorreu aí os livros dos profetas maiores, né, os livros proféticos, que a gente começa aí com Isaías, certo? Depois de Isaías, a gente tem Jeremias e Lamentações, e Ezequiel e Daniel são os 5 livros, né? Os 5 livros dos profetas maiores,
que a gente chama assim por conta de eles terem uma profecia extensa, certo? Então, profeta maior é profeta maior e profeta menor é profeta menor por conta da extensão da profecia, jamais por conta da importância deles, da relevância da profecia, nada disso, ok? Tanto é que nós vamos ver aqui no livro de Joel como a profecia dele é extremamente relevante e fala de tempos, não apenas do tempo em que Joel está vivendo, mas também ele fala dos últimos tempos, certo? Creio que você tenha tido a oportunidade de ler os 3 capítulos da profecia de Joel, e você vai ver que Joel fala, inclusive, dos últimos tempos, né? Do tempo do fim, não? Ô, Márcio, parece que a irmã Cidinha quer falar. Opa, vamos lá. Obrigado, Rafa. É que eu não estou vendo vocês, tá? Fique à vontade. Professor, esse é meu filho Vitor. Oi, Vitor. Bom dia. Bom Tudo dia, bom? Vitor. Tudo jóia? Prazer. Tudo bom? Prazer conhecer vocês também. Jóia, A minha Vitor. cara, não é, professor? Deus te abençoe, Vitor. Deus te abençoe também, sempre. Amém. Sempre que quiser, se quiser participar sempre aí da nossa classe, fica à vontade, viu, Vitor? Ah, tá bom. Eu venho um dia com a minha mãe, ou ela me manda o link da reunião, eu participo com vocês. Perfeito, Vitor. Tá bom? Um abraço. Abraço, Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Amém. Tchau. Obrigada, professor. Eu que agradeço por você ter apresentado o Vitor aí para gente. Temos orado por você, Vitor. Deus te abençoe. Ah, sim, ela fala, eu agradeço. Ele sabe que está bem guardado aí pelos irmãos. Amém, amém. Tchau. Joia, Vitor. Tchau. Okay. Bom, desculpem, tá? Desculpem, irmãos, e assim, às vezes eu não, como eu estou na tela de apresentação, às vezes eu não consigo ver vocês, ok? Então, sempre que quiserem aí me interromper, pode me interromper mesmo. Obrigado, viu, Rafa, pela sinalização aí, tá? Nada, qualquer coisa, estamos aí, estamos junto. Tamo junto, isso aí. Então, irmãos, assim, a gente estava falando dos livros dos profetas maiores e menores, né? E os profetas menores, então, além os profetas maiores aí, esses 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores que a gente começou a estudar na semana passada com Oséias. E hoje a gente vai falar sobre Joel, que é o segundo dos profetas menores, o segundo dos 12 profetas menores que a gente vai estudar até o final desse quadrimestre aqui. Tudo bem? Bom, ainda sobre os livros proféticos, né, falando de uma forma mais sucinta, né, o que é um profeta? O profeta, desculpem eu ser repetitivo para aqueles irmãos que já ouviram várias vezes eu falar, né, mas é importante sempre, pela repetição, a gente acaba aprendendo bastante coisa, né? O profeta não é aquele que fala do futuro somente, certo? No popular, aí, na nosso cotidiano, né, as pessoas costumam dizer que quem prediz o futuro é um profeta. Teologicamente, isso tem um certo, existe alguma coisa, desculpem, algum fundo de verdade aí nessa questão de falar do futuro, do profeta falar do futuro, mas o profeta não fala, ele fala pouco do futuro, na verdade, ele fala muito mais do presente, e ele traz à memória de quem está ouvindo coisas do passado. O profeta é aquele que, teologicamente falando, o profeta é aquele que fala da parte de Deus para o homem, certo? Seja falar do passado, do futuro ou do presente, o profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus para o homem, certo? Então, teologicamente, o profeta é esse homem, então, separado por Deus para falar da parte dele aos homens,
certo? Ao passo que, e eu até coloquei aqui uma pequena explicação, né, da origem da palavra, né? Ele é do grego, uma palavra grega, né? E ele é uma junção de duas palavras, né? O pró e o femi, que é pronunciar diante de uma pessoa ou de várias pessoas, certo? Você pronuncia uma mensagem perante uma pessoa ou várias pessoas, certo? E aí eu quero aproveitar para fazer um contraponto com o sacerdote, né? Em Israel, né, no contexto aí da aliança de Deus com Israel, e especialmente aí depois da monarquia, e isso estou falando dos profetas, né? A gente tem a figura do profeta, que é aquele que fala da parte de Deus para o homem, e a gente tem o sacerdote, que fala da parte do homem para Deus. Então, é o sacerdote que leva a oferta, que leva o sacrifício, né, do homem para Deus. Então, são as duas vias de comunicação, de Deus para o homem por meio do profeta, e do homem para Deus por meio do sacerdote. Tudo bem? Bom, vamos lá, então, fazendo o esboço. Esse já é o último slide dessa apresentação que eu estou fazendo, tá? Um esboço aqui do livro de Joel. Fazendo o esboço rápido aqui em 5 partes, a gente tem uma primeira parte aqui com a devastação pelo gafanhoto, né? E o dia do Senhor. Então, aqui nessa parte introdutória, a gente já vê o tema sobre o dia do Senhor sendo colocado. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11. Tá? Tem alguém querendo assistir a aula aqui também. Mas a devastação pelo gafanhoto e o dia do Senhor é o tema dessa primeira parte do livro da profecia de Joel, certo? Depois a gente tem a misericórdia do Senhor, no capítulo 2, que vai do versículo 12 até o 27, em que a gente vê claramente, né, o Senhor, por meio de Joel, né, tentando trazer para o povo, especialmente aqui para o povo escolhido, né, que, assim, que se esse povo se voltar o seu coração para ele, existe misericórdia da parte dele, da parte do Senhor, tá? E aí a gente tem depois, no capítulo 2, né, os versículos 28 a 32, a gente tem o derramamento do Espírito de Deus. E esse derramamento do Espírito de Deus, a gente vê exatamente cumprido uma parte dessa profecia que a gente vê dos versículos 28 a 32, a gente vê exatamente lá em Atos, né, no capítulo 2 de Atos também, quando a gente vê a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, certo? Uma quarta parte aqui da profecia de Joel é o juízo do Senhor sobre as nações, e aqui a gente já não está mais falando somente do povo escolhido, né, o povo de Israel, a gente está falando de todas as nações em geral, né? Isso está no capítulo 3 até o versículo 15, certo? E, por último, tá uma última parte ali que eu gostaria de enfatizar muito para vocês, é a libertação de Judá, que tem muito a ver com os últimos tempos, com a Jerusalém futura, né? Eu espero ter tempo aí para falar para vocês a respeito disso, certo? Agora, deixa eu falar uma questão importante para vocês a respeito daquilo que a gente estava falando sobre o tempo, tá? O tempo em que essa profecia e onde essa profecia foi proferida, tá? Joel, ele não fala de rei, ele não fala de servos do rei, né, da corte do rei, ele fala de anciãos e sacerdotes, certo? Então, quando ele chama todo o povo para se arrepender, ele não conclama, ele não chama o rei, certo? Então, por conta disso, os intérpretes, tá, têm dito que a profecia de Joel se deu depois do exílio, certo? Depois que Judá e Jerusalém haviam já caído nas mãos ali da Babilônia, ok?
Inclusive, esses intérpretes dizem que isso aconteceu, né, tudo isso que Joel relata, e a profecia de Joel teria sido, inclusive, no contexto já de Judá e Jerusalém restaurados ali, certo? Depois daquele povo, né, ter passado o exílio lá uns 60 anos ali na Babilônia e ter retornado e reconstruído o templo, né, e reconstruído as muralhas e aquela coisa toda, tá? Eu acho essa interpretação, inclusive, bem razoável, certo? Eu acho bem interessante essa visão, essa interpretação sobre o tempo em que Joel profetizou. Agora, isso não é tão importante assim, certo? Porque se ele profetizou antes do exílio, depois do exílio, né? A mensagem dele continua intacta, certo? A mensagem dele permanece relevante da mesma forma, certo? Uma coisa que também a gente nota aqui da profecia de Joel é que Joel profetizou no Reino do Sul, em Judá, né? E isso, se, por exemplo, foi no pós-exílio, isso seria óbvio, né? Porque a gente não teve a reconstrução do Reino do Norte, a gente só teve a reconstrução do Reino do Sul. Mas se a profecia dele se deu antes do exílio e até mesmo antes da queda do Reino do Norte, né? Então a gente teria que fazer essa diferenciação, né? Que Joel não exerceu o seu ministério ali no Reino do Norte, mas no Reino do Sul. Tudo bem, irmãos? Eu vou parar aqui a apresentação para que a gente então possa primeiramente, antes da gente ler algumas passagens aqui, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta nesse momento, né, antes da gente ler algumas passagens aqui do livro. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Irmã Eliane, inclusive, se quiser fazer alguma observação no chat, ou não sei se você já conseguiu... Poxa, minha câmera estava fechada, né? Se você já conseguiu acionar o áudio, né, irmã? Ok. Mas qualquer um dos irmãos, fiquem à vontade aí para se manifestar quando quiserem. Irmã Sidney, quer falar, irmã? Pode falar. Fica à vontade. Quando a gente lê, professor, ele falar dos gafanhotos, esses gafanhotos são literais ou é um exército? Eu fiquei tão impressionada que tem uma hora que eu já não sabia mais, né? Porque ele fala que o Senhor lidera esse exército, né? Eu realmente fiquei perdida. Boa pergunta, irmã. Muito boa a sua pergunta e assim, a sua pergunta me lembrou de um detalhe muito importante, tá? Quando a gente lê profecia, irmãos, tenham em mente o seguinte: quando vocês lerem os profetas, certo? Lembrem-se sempre que quando o profeta fala, existe uma mistura, mais ou menos assim, uma mistura entre... ele mistura, não sei se é bem essa palavra, mas de qualquer forma, quando o profeta ele fala, a mensagem dele se aplica tanto ao presente, ou seja, ao tempo em que ele está falando, ok? Quanto, inclusive, ele acaba fazendo profecias para o futuro, ok? E aí, por isso que as pessoas dizem, né, que o profeta fala do futuro e tal, né? Mas isso aqui é um parênteses antes de responder a pergunta da irmã Sidney, tá? E aí, só para dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, quando o profeta Isaías, eu vou voltar um pouquinho lá em Isaías, no capítulo 7, quando Isaías fala a respeito de uma virgem que conceberia, né? O momento daquela profecia, quando ele fala com o rei, certo? Quando ele vai conversar com o rei a respeito disso, ele está falando que, segundo os intérpretes ali, né, a maioria dos intérpretes, né, ele está falando a respeito da esposa do próprio rei, tá? Então ele diz, ele na verdade ele está dizendo assim, olha, rei, né, uma virgem conceberá, uma mulher conceberá, né, mas seria na verdade a esposa dele.
E essa profecia, ela acabou tendo também um reflexo para o futuro, ok? Como tendo uma aplicação, inclusive, para a concepção de Maria, né? A concepção do próprio Senhor Jesus pelo Espírito de Deus, tá? Então, assim, as profecias, muitas vezes, quando você lê profecias, você vê uma aplicação naquele momento, mas também uma aplicação para o futuro, ok? Isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente quando vocês lessem, tá? Lessem as profecias, que isso é muito importante para o entendimento, inclusive, tá? Agora, falando sobre os gafanhotos, né? O capítulo 1º, tá, irmãos? Assim, quando vocês lerem o capítulo 1º e vocês lerem essa questão dos gafanhotos, tá? Isso é literal, tá? Assim, houve realmente uma praga de gafanhotos ali. Oi, James. Deus te abençoe, bem-vindo, viu? James está aí, ele acabou de conectar. Tudo bem, James? Se quiser falar, fique à vontade, tá? O Juca deve estar aí junto, né, Juca? Deus te abençoe, Juca. Ok, quando quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Então, irmã Sidney, esses gafanhotos do capítulo 1º, eles são, são algo que realmente Joel está falando de uma praga que aconteceu lá naquela região de Judá, ok? É claro que depois ele vai falar também de gafanhotos, ele vai falar de uma outra forma depois, né? Ali no capítulo 2º, né? No capítulo 2º ele vai falar de um exército, né? Que assim, o exército, inclusive, de gafanhotos, né? Mas no capítulo 1º a gente está falando de uma praga de gafanhotos que efetivamente que efetivamente vitimou ali aquela região de Judá, ok? Então, aquela região de Judá teve realmente esse problema de praga mesmo, né? De uma infestação de gafanhotos. Inclusive, há poucos meses atrás, a gente teve uma infestação de gafanhotos aqui no sul aqui no sul, né? Não sei se chegou, estava quase chegando ali no Rio Grande do Sul, né? Mas assolou ali o Uruguai, né? Eu acho que os irmãos se lembram disso, né? E, inclusive, eles estavam com muito medo que chegasse aqui no Brasil e tal. Foi um pouco da Argentina também, eu acho. Isso, perfeito, exatamente, Rafa, isso aí. E vocês podem imaginar, né, irmãos, assim, uma região, uma economia agropastoril, como era Judá na época, né, e como eram os povos naquele tempo, né. Bom, se você for falar das grandes metrópoles ali, dos grandes impérios, né, já havia comércio, né, já havia um comércio muito mais desenvolvido, né, mas ali falando ali da economia de Judá, por exemplo, é uma economia baseada, uma economia agropastoril, né? O Elisardo, inclusive, é engenheiro agrônomo, sabe isso aí, né? E vocês imaginam o que significa para uma nação em que a economia é baseada enfim, é baseada nesse contexto aí, né, nesse contexto agropastoril, você ser assolado por uma praga como de gafanhotos, né? Os gafanhotos, né? Eu particularmente eu nunca cheguei a ver, seja ao vivo, seja por documentário, né? Eu nunca cheguei a ver uma infestação de gafanhotos, mas eu sei que é uma coisa absolutamente terrível, não deixa nada atrás, né? Inclusive, os biólogos dizem que o gafanhoto, ele vai comendo, à medida que ele come, ele defeca, né? É uma coisa terrível, assim, ele é algo assim, desolador, né? Ele realmente destrói mesmo, né? E foi isso que aconteceu com a nação aqui de Judá, nesse momento que a gente não sabe exatamente quando foi, tá? Mas que os intérpretes colocam que teria sido depois, inclusive, da restauração ali do povo, tá? E é isso, tá? Eu não sei se respondi a sua pergunta, irmã Sidney.
Ok. Irmão Fique à Marcos, vontade. posso fazer uma pequena intervenção aqui? Claro, Marcos, sempre à vontade, pode falar. Valendo aqui da nota de rodapé da Bíblia comentada, e, de certa forma, respondendo a pergunta da irmã Sidney, né? Ela fala aqui o seguinte, né? Que de uma grande invasão de gafanhotos vista pelo profeta, Joel conseguiu visualizar o que seria a invasão pelos exércitos inimigos, né? Quer dizer, ocorreu de fato aí a situação dos gafanhotos, só que ele disso vislumbrou, né, como que num sinal que seriam atacados por um exército inimigo, né? Então, acho eu que foi mais ou menos uma revelação da parte de Deus, algo nesse sentido, de que o povo ali seria atacado se não se arrependesse. Deve ser mais ou menos nesse sentido. O que o irmão acha? Perfeito, Marcos, perfeito. Uma coisa que é importante, tá? Obrigado, viu, Marcos? Obrigado por você ter colocado a sua observação, né? Por isso que é sempre bom, tá, irmãos, assim, que vocês sempre falem, tá? Porque sempre adiciona, sempre acrescenta muita coisa aí para nossa aula, tá? Quando o profeta, alguns profetas, tá? Eu não vou dizer que todos os profetas têm visões, tá? Alguns profetas realmente têm visões e colocam isso, escrevem isso, né? Traduzem isso de uma forma escrita. Alguns profetas, eles têm uma experiência com Deus e Deus ele vai revelando, né? As suas mensagens para o profeta, né? Sem necessariamente o profeta ter visões. Mas nesse caso de Joel, tá? Nesse caso de Joel, o que a gente percebe pelo que ele escreve é que ele teve realmente visões, tá? Ele teve visões, inclusive, desse exército de gafanhotos, certo? E aí, como o Marcos bem colocou, né? Ele utiliza-se realmente daquele contexto de realidade em que Judá estava inserido, né? Para falar, inclusive, de um exército que parecia realmente ser um bando de gafanhotos, né? Chegando ali, né? Inclusive no capítulo 2 é muito interessante essa figura, né? Olha, na frente parece o Jardim do Éden, ou seja, tudo verde ali, né? E atrás parece um deserto, né? Assim, destruiu tudo, ou seja, o exército vai avançando ali, né? O exército vai avançando e destruindo tudo que encontra pela frente, né? Então, realmente, é bem isso que o Marcos Borne está comentando, né? Que muitas das questões e muitas das profecias, realmente, que a gente vê nas profecias, o profeta, ele pega uma realidade ali posta, né? Para dizer o seguinte, olha, vocês estão vendo isso aqui que está acontecendo, né? Pode, inclusive, ser pior do que isso, tá? Porque se vocês não se converterem realmente a Deus, né, isso tudo pode ser ainda pior, tá? Ok, irmãos? Capítulo 1, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, ok? No capítulo 1 do livro de Joel. Joel é um livro bem sucinto, né? Ele está ali logo depois dos profetas maiores, então você encontra lá Ezequiel, um livro bem grande, depois vem Daniel, depois vem Oséias, e aí finalmente vem Joel. Joel são 3 capítulos apenas, tá? E o que a gente vê na profecia de Joel aqui, no capítulo 1, eu gostaria que o irmão Marcos Borne lesse para nós, irmão. Você pode ler até o versículo 6, por gentileza. É claro que seria interessante a gente poder ler muito mais, mas até o versículo 6 para a gente ter um retrato aqui daquilo que diz o capítulo 1. Vamos lá, por gentileza, irmão? Capítulo 1, vamos lá. Vou ler da Bíblia Shed, tá? Ok. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra.
Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado de vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Eu acho que seria melhor ter lido da outra versão, viu, meu irmão? Essa leitura aqui é um pouco rebuscada, né? Você quer que eu leia de novo da outra versão, irmão? Não, Da eu acho versão mais que... atual? Não, a gente pode fazer aqui Obrigado, viu, irmão? Mas a gente Tá. faz aqui uma contextualização, né? Tá ótimo. Inclusive, a gente vai conversando aqui sobre realmente a versão que você tem é a mesma que a minha, inclusive, né? É igualzinha. Essa aqui é revista e atualizada, né? Revista e atualizada do Almeida, né? Realmente. Tem diversos tipos de gafanhotos, né, irmão? Parece as cepas do Covid, né? Cepa alfa, beta, é impressionante, né? Pois é, você foi certeiro, viu, irmão? Você foi certeiro. Realmente, a gente tem tem 4 espécies aqui de gafanhotos, né? A gente não sabe direito, tá? Os intérpretes não chegaram ainda a uma conclusão se realmente seriam 4 espécies de gafanhotos diferentes ou então se seriam, assim, dentro ali do desenvolvimento dos gafanhotos, né? Quando é filhotinho, depois quando vai para a adolescência, vai para a juventude, depois para a fase adulta, né? Se isso seria mais ou menos essa figura aqui que o profeta fala. Mas, de qualquer forma, assim, o versículo 2, ele diz o seguinte, né? Ele traz, assim, uma informação de que, enfim, foi tudo destroçado, foi tudo devastado, né? Porque todos os gafanhotos realmente acabaram com tudo que havia de plantação ali naquela região, né? Eu acho interessante, né, viu, irmãos, fiquem à vontade novamente, tá? Eu sei que eu sou repetitivo, mas fiquem à vontade quando vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa ou fazer alguma observação, tá? Eu acho interessante esse versículo 5, ok? Quando ele diz sobre os ébrios, né? Aqueles caras que gostam de uma bebidinha, né? Aliás, o ébrio que ele está falando não é o ébrio que só toma às vezes, não é o ébrio que bebe socialmente, tá? É o ébrio que bebe mesmo, né? Bebe o dia inteiro, eventualmente, tá? E aqui ele diz o seguinte: olha, vocês, ó, chorem vocês, certo? Sinto muito por vocês, porque a bebida de vocês acabou, não tem mais, não vai mais ter vinho para fazer, porque acabou a plantação, as vinhas, elas foram devastadas, tá? Então, pode sentar e chorar você também, tá? Não adianta você querer beber o seu cálice de vinho hoje, porque não vai ter, né? É uma ideia muito clara a respeito de tudo o que aconteceu em termos de devastação naquele momento. E aí no versículo 6, o profeta ele compara essa praga de gafanhotos realmente a um povo poderoso e inumerável. E aí ele começa a fazer uma associação realmente com o exército, né? Aquilo que a gente vai ver com mais extensão no capítulo 2, certo? Então, aqui a gente vê o profeta falando sobre a destruição da parte dessa praga de gafanhotos aqui, certo? E aí no versículo 18, um pouquinho para frente, aproveitando aí a deixa, tá? Vejam só o que diz o versículo 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então,
a gente está falando aqui novamente, né, de uma cultura, de uma economia agropastoril, que se você não tem plantação, se você não tem mais nem grama para o rebanho, o rebanho também vai sofrer e vai morrer, né? Ou seja, é destruição, irmãos, assim, é algo que remete a uma guerra, né? Como se fosse uma guerra mesmo, como se tivesse caído uma bomba ali não existia bomba naquele tempo, mas é como se tivesse caído uma bomba realmente ali e destruído tudo, matado todos os rebanhos e... O Marcos, parece que o Marcos quer falar, quer ter a palavra. Marcos. Opa, Marcos, à vontade. Desculpa, viu? Eu às vezes eu não consigo ver aqui. Pode falar, Não, Marcos. tudo bem, sou eu, professor. Opa, oi, Alexandra. Eu fiquei com uma dúvida com relação a essa passagem, os primeiros versos que fez a leitura, porque eu já vi algumas denominações utilizarem essas passagens para justificar a importância do dízimo com os migradores, os salteadores, e eu nunca entendi essa conexão, eu nunca consegui compreender. Isso tem alguma relação, de fato, ou não? Boa pergunta, excelente a sua pergunta, irmã Alexandra. Realmente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de gafanhoto, né? Porque, assim, se eu entendi bem a sua pergunta, né, irmã, você está falando sobre essa questão de vir o gafanhoto, né? Vir o devorador aí na sua casa se você não entrega o dízimo, né? Bem, em primeiro lugar, tá, irmãos, a gente tem que ter muito claro na nossa mente, no nosso coração, o ensino a respeito de dízimos e ofertas, certo? Dízimo e oferta jamais pode ficar na sua mente, no seu coração, meu irmão e minha irmã, tá? Como se fosse uma obrigação. Porque isso não pode ser encarado como obrigação, isso não é uma coisa assim, poxa, já pensou se eu entregar 9%? 9% vai vir o gafanhoto vai vir aqui devorar o meu salário, entendeu? Se você não dá o dízimo, você vai gastar esse dinheiro no hospital, e etc, tá? Irmãos, dízimo não pode ser visto como obrigação, mas sim como ato de culto seu a Deus, certo? Então, assim, a gente não pode confundir as coisas, inclusive isso inclusive é uma distorção de algumas igrejas neopentecostais, tá, irmãos? Assim, que os caras realmente fazem esse tipo de discurso, fala, olha, se você não der o dízimo, você está sujeito à maldição, tá? Isso não é verdade, ok? Isso é uma coisa que é uma distorção do ensino bíblico, certo? Porque o dízimo, a oferta, aquilo que você devolve para o Senhor, aquilo é ato de culto. Ato de culto. Agora, aí você diz para mim, então tá, então tá bom, então não precisa de entregar dízimo, não precisa de dar oferta nenhuma. Aí não é bem assim, porque, na verdade, o que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, especialmente eu estou tirando tudo isso aqui do Novo Testamento, tá? Especialmente do Novo Testamento, é que a gente tem que ser generoso, porque Deus é quem nos dá todas as coisas, certo? E aquilo que Deus nos dá, a gente vai dar uma pequena parte daquilo que Deus nos dá, né? A gente vai assim, contribuir com uma pequena parte daquilo que Deus nos dá. Não sei se vocês se lembram, irmãos, daquilo que a gente estava falando sobre outro dia, né? Sobre a gente entregar tudo, né? Desculpem. Você, por exemplo, você vê uma joia muito preciosa e você quer aquela joia muito preciosa, né? E aí aquele cara que está com a joia na mão, eu vou contar bem rapidamente, ele fala assim, então se você quer essa joia, então você me dá a sua carteira, você me dá o seu carro, não sei o que lá, você me dá seus filhos, você me dá a sua esposa, você me dá tudo, tá? Aí
aquela joia é tão preciosa que você diz, sim, ok, tudo bem, então me dá a joia, né? Aí ele pega e diz assim, olha, já que você entregou tudo, tá? Por causa dessa joia aqui, você fica com a joia e você fica com todo esse resto aqui. E eu vou dizer para você para que você administre tudo que eu estou devolvendo na sua mão. Mas nunca se esqueça que tudo é meu. Essa joia, irmãos, é a salvação. Essa joia aqui é a salvação que nós temos em Jesus. É o próprio Senhor Jesus na nossa vida, certo? Então, tudo pertence a Deus, irmãos. Tudo pertence a Deus. Nada pertence a gente, certo? Então, assim, quando a gente pensa nesse ensino de dízimo, tá? As pessoas gostam de colocar essa pilha porque criam uma verdadeira escravidão, né? As pessoas ficam escravizadas com essa questão de entregar dízimo, né? Vende o seu apartamento e dá aqui na igreja, né? Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um ensino totalmente herético, né? É uma manipulação aí de massas, ok? Para que as pessoas aí façam essas loucuras, essas coisas que Deus jamais vai requerer de ninguém, certo? E aí colocam realmente, né, esses versículos fora de contexto, né, falando de gafanhoto, que o gafanhoto vai vir, e depois um pouquinho mais para frente aqui, né, em Joel mesmo, vai dizer assim, olha, o Senhor vai te restituir. E aí vem aqueles caras dizendo, ó, se você entregar tudo, o Senhor vai restituir 7 vezes mais, né? Isso tudo, irmãos, isso tudo não é bíblico, ok? Quer dizer, está na Bíblia, mas é uma distorção, tá, irmãos? É distorção isso. Não sei se eu alcancei o ponto que você perguntou, tá, irmã Alexandra? Sim, ficou claro. É que eu nunca vi nenhuma relação, realmente eu nunca vi nenhuma ligação nesse sentido, e para mim sempre ficou claro, eu só queria ter certeza mesmo, professor. Obrigada. Ok, tá certo. Ô, Marcos, Rafa quer falar? Pode falar, Rafa. Oi. Então, dentro dessa linha que a irmã Alessandra falou, viu, Alessandra? A Bíblia fala que a gente tem que dar com alegria. A palavra dízimo, a gente tem que dar com alegria. Está escrito na Bíblia. Não é assim, ó, dia 5 eu vou ter que dar o dízimo, dia 20 não. A gente tem que dar com alegria. Se você está com espírito de alegria, amor e dedicação, dá que o Senhor abençoa. Não é porque dá com liberalidade, como diz o outro. Porque Deus não quer isso. Deus quer que você dê com amor, entendeu? É isso que eu queria passar para você. Não é isso, Márcio? Amém. Amém, Rafa. Obrigado pela sua palavra. É isso mesmo, né? Irmãos, quando a gente entrega qualquer coisa, e a gente está falando aqui de dízimo, né? A gente está falando de dízimos e ofertas aqui porque é um assunto, mas tudo que você faz, tudo que você entrega, ele tem que ser um ato de culto, jamais uma obrigação, tá? Você não vai para a igreja por obrigação. Você não vai estudar a Bíblia por obrigação. Você vai para a igreja, você estuda a Bíblia por uma questão de culto, uma questão de você realmente é um ato de culto a Deus. Se não for assim, né, não é culto, né? Não adianta você entregar o dízimo se você está lá assim com a dor no coração, né? Poxa vida, está em 10% ou 20%, que seja, ou 5%, qualquer que seja o valor, né? Você dá com dor no coração, então não adianta. Isso não é ato de culto, isso não é aceito por Deus como algo autêntico e algo que realmente tem que vir do nosso coração, né? Irmã Sidney, pode falar, irmã. Assim, essa parte do dízimo, ela conforme eu fui lendo assim, sobre a devastação, né, dos gafanhotos, né, a impressão que eu tive assim, é que chegou um nível que não se tinha nada, que você não poderia nem dar para Deus o que era devido a Deus. Tal a devastação que foi causada, né, por todos os pecados, enfim, talvez castigo. Então, ainda que se procurasse devolver para Deus o que é de Deus, você não acharia. Então, a destruição foi muito grande. Por isso que eu entendi, assim, né?
Perfeito, perfeito. É isso mesmo, irmã Sidney. A irmã tocou num ponto importantíssimo também, por quê? Porque com essa devastação, né, até mesmo o culto estava, até mesmo todas as questões de culto estavam comprometidas, né? Porque você não tinha mais de onde tirar os dízimos, né? Você não tinha mais, por exemplo, como tirar o dízimo da sua colheita. Não tinha mais, porque não tinha colheita, né? Até mesmo as questões de culto estavam comprometidas, é isso mesmo, né? Perfeito. Isso, né? Muito bom. E aí, irmãos, assim, eu quero avançar aqui no capítulo 2, tá? Para ir para aquela questão que a gente propôs como reflexão, né? No capítulo 2, versículo 13, o que nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 13? Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vejam só, irmãos, o que vocês enxergam, né? Qual é a relação desse versículo 13? Como é que a gente pode ligar o versículo 13 aqui, o que diz o versículo 13, com tudo o que a gente vê anteriormente aqui do capítulo 1, do capítulo 2 também, até o versículo 11, né? O que a gente... Aliás, eu vou ler também o versículo 12, tá? Desculpa. Versículo 12, esqueci de ler. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. E aí vem o versículo 13, né, falando sobre rasgar o coração e não as vossas vestes. Irmãos, o que vocês enxergam, o que vocês entendem aqui de como esses versículos 12 e 13, né, eles se relacionam aqui com o capítulo 1 e até o versículo 11 do capítulo 2, irmãos? Querem falar? Fiquem à vontade. Ou, no caso da irmã Eliane, se quiser colocar no chat, tá? À vontade também. Eu sei que no chat é meio desconfortável, né? Mas... Querem falar, irmãos? O que os Posso irmãos dar uma palavra? Claro, irmão Marcos, fica à vontade, irmão. A gente vê por diversas passagens da Bíblia que o povo naquela época tinha o hábito de, quando se deparava com um cenário desolador, de rasgar as roupas e jogar terra na cabeça, né? Parece que era a praxe deles, né? E parece que o profeta Joel aqui está passando a mensagem de que, ao invés de rasgar as roupas, demonstrando aí sinal de tristeza, que o povo deveria rasgar o coração, né? Querendo aí que o pessoal se arrependesse, né? Mudasse a rota, mudasse a direção e se entregasse a Deus, a fim de que a profecia descrita nos primeiros capítulos fosse afastada, né? Porque era uma profecia de destruição. Me parece que é mais ou menos isso, irmão. Né? E ele faz até uma menção, né, à misericórdia de Deus, né? E fala que Deus é tardio em irar-se, né? Isso remete a palavras do Novo Testamento. Se não me engano, Pedro fala que Deus só não voltou ainda porque para nos dar mais tempo, né? Tempo de salvação, né? Perfeito. Parece mais ou menos isso. Poder voltar, vá para o céu. O James está falando, James? A voz está cortando um pouco, viu, James? Eu não estou conseguindo ouvir direito. Bom,
James, fica à vontade, tá? Mas eu não estou conseguindo ouvir direito, tá? Quando você quiser falar, pode falar, tá? Vamos lá. Alguém mais quer... Você falou do... Ô, Juca? Juca, quer falar, Juca? A voz está cortando um pouquinho. A gente não está conseguindo... Juca, escreve no chat, Juca, por favor. Tá ok. Por gentileza, Juca, obrigado, viu? Tá bom, Samir. Obrigado, valeu. Irmãos, alguém mais quer falar sobre essa questão aí do rasgar o coração? Aliás, agora convertei-vos a mim, né? O que está relacionado aqui, na verdade está relacionado aqui, como o meu irmão Marcos já falou, né? O dia do Senhor. O dia do Senhor tem tudo a ver com... E aqui a gente está falando em dia do Senhor como uma questão de juízo mesmo, né? O que está sendo realmente relacionado aqui é o dia do Senhor como dia de juízo sobre a nação de Israel, né? A nação, e Israel no sentido amplo, né? Judá, na verdade, pelo menos é isso que os intérpretes mais aceitam, tá? Rafael, você quer falar, Rafa? Ô, Márcio, eu acho que com relação a essa expressão, eu acho que tem tudo a ver com o que a irmã Eliana escreveu de arrependimento, porque todos nós temos que se arrepender dos nossos pecados, porque a gente é ser humano, a gente somos falhos, somos pecadores, e todo dia a gente tem que se arrepender, se voltar dos maus caminhos e se rasgar, se encher do novo espírito, ter um coração quebrantado com relação a essa expressão aqui na Bíblia, e se voltar ao Senhor, e se arrepender de todos os pecados que a gente tem, né? Porque a gente é falho e peca. Somos falhos, pecadores, seres humanos, miseráveis homens que somos, que fala na Bíblia, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a irmã Eliana falou, de que a gente tem que se arrepender todos os dias e se entregar inteiramente a Ele, falando dos nossos pecados, de tudo. Uhum. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito bom. A irmã Eliane, realmente, ela colocou aqui no chat, né, ela falou, fala do verdadeiro arrependimento e não só de rituais. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E linkando, né, com tudo que o Rafa já falou, com tudo que o Marcos Borne também já falou, tá? E olha, mais uma vez, irmãos, querendo falar, podem me interromper, ok? Isso que está nos versículos 12 e 13, eles nos trazem uma informação muito valiosa a respeito daquilo que é o dia do Senhor e por que esse dia do Senhor veio, tá? Naquele momento ali. A nação de Judá estava com uma religiosidade, somente religiosidade externa. Ela estava com uma religiosidade superficial, né? Era aquela coisa de, olha, vamos cumprir o protocolo, né? Vamos lá entregar nosso sacrifício ali para o sacerdote, né? E aí depois a gente volta para casa e a gente vai viver a nossa vida do jeito que está, né? E aí fica aquela coisinha, né? Aquela coisa de religião externa, simplesmente religião externa. E, aliás, a religiosidade é isso, né? Aquela religiosidade formal somente, aquela coisa de você pegar lá a sua pombinha, o seu boi, o que for, né? Para entregar lá para Deus e falar, tá entregue aqui, cumpri a minha obrigação do mês, ou da semana, que seja, enfim, que for. E aí, inclusive, isso se liga um pouco àquilo que a irmã Alexandra estava comentando sobre o dízimo, né, irmãos? Assim, um outro erro que a gente pode cometer com relação a dízimos e ofertas é o seguinte, eu entreguei meu dízimo, então eu estou limpo, né? Está tudo bem. Eu estou entregando meu dízimo,
eu estou fazendo tudo o que Deus manda fazer, então eu estou tranquilo, né? Ainda que minha vida esteja aí com uma série de problemas, né? Eu esteja com um monte de coisa aí, um monte de pendências, a minha relação com Deus anda uma coisa bem fraquinha, uma coisa bem superficial realmente, mas eu entreguei o meu dízimo, então está tudo bem. E aí é nesse sentido realmente que o profeta vai dizer o seguinte: olha, esse dia do Senhor aqui, esse meu juízo sobre vocês, né, está acontecendo exatamente por quê? Porque vocês precisam se converter a mim. Essa religiosidade de vocês aí, ela não serve para nada. Isso aí é uma coisa que é totalmente externa. Vocês não têm que rasgar as vestes aí. O irmão Marcos falou sobre essa expressão, né, essa expressão externa assim, em tese, uma contrição, né, assim, de se mostrar contrito, mas na verdade isso isso é somente um ato externo, né? Não adianta nada eu rasgar as minhas vestes se eu não rasgo o meu coração, né? Isso tem que vir realmente de um relacionamento profundo com Deus, né? E de eu me derramar perante o Senhor e rasgar o meu coração, não rasgar a minha roupa, né? E é aí que, realmente, como disse a irmã Eliane aqui no chat, é isso mesmo, né? De um arrependimento verdadeiro e não de ritual somente, né? O Rafa colocou aqui: a Bíblia é clara em falar em obediência, né? Que o Senhor quer obediência e não sacrifício, e é isso mesmo, certo? Que é isso que o Senhor requer de nós. E é uma coisa para nós refletirmos muito bem, né? E a gente está vivendo, assim, desculpem, irmãos, assim, eu fazer uma alusão ao tempo em que a gente vive, mas eu creio que é muito, que se aplica muito, assim, de uma forma muito clara para nós, né? Esse momento de destruição na vida de Judá, né? E essa questão de tudo que Judá estava vivendo nesse período, né, é muito parecido com o que a gente vive na nossa pandemia, né, que a gente vive uma crise sanitária, mas também uma crise econômica. A gente vive um problema assim que está assolando as famílias, assim. As pessoas estão, enfim, pessoas que estão perdendo um negócio de uma vida inteira. Vai lá, o marido e a esposa têm um pequeno negócio ali que trabalharam 30, 40 anos e em questão de meses, né, aquele negócio ruiu, né? Eu não estou dizendo que, irmãos, por favor, eu não quero com isso dizer que isso é juízo de Deus sobre uma determinada família, tá, irmãos? Longe de mim dizer isso, né? Mas essas situações em que a gente vive, que eu não estou dizendo que necessariamente o corona, tá? Eu não creio nisso, tá? Eu não creio que o corona seja um juízo de Deus, não creio nisso. Eu creio que isso é algo que realmente é uma das contingências da nossa vida, que a gente está realmente sujeito, tá? Mas essas situações difíceis pelas quais a gente passa, elas têm que nos fazer refletir sobre o seguinte, né? Eu estou servindo a Deus por quê? Porque eu quero me dar bem? Porque eu quero ser cabeça e não cauda? Isso aí é uma expressão que é muito utilizada, né, em algumas igrejas, né? Não que isso não esteja na Bíblia, isso está na Bíblia, tá, irmãos? Mas assim, isso é utilizado de uma forma um pouquinho duvidosa muitas vezes, né? Mas por que eu estou servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus porque o Senhor é Deus, é o Deus da minha vida, realmente, é a Ele que eu amo, é a Ele que eu quero prestar culto, ou eu estou servindo a Deus porque eu quero ter algum benefício, né? Esses momentos, né, de desafio extremo na vida, elas nos trazem essa oportunidade para a gente se recolher
né? E se for o caso, realmente a gente rasgar o coração perante o Senhor, né? Para que a gente realmente diga, olha, Senhor, o meu culto a Ti é porque Tu és digno do meu culto, do meu louvor e da minha adoração. Não é porque eu quero me dar bem, né? Não é porque eu quero ficar protegido da praga, né? Não é porque eu quero ser eu quero que 1000 caiam do meu lado, 10.000 do meu lado esquerdo, ou vice-versa, né? Do meu lado direito 1000, 10.000 do outro lado, enfim, não é por isso, né? O meu culto a Deus, ele se deve realmente à pessoa santa do Senhor. E é nesse sentido, irmãos, que a mensagem de Joel, ela nos traz realmente um ensino valioso hoje, né? A gente rasgar o nosso coração, né? E para que a gente não caia no perigo de uma religiosidade externa somente, de uma religiosidade somente pro forma, né? Uma religiosidade só que a gente fica rasgando as vestes e não rasga o coração. Ok? Querem falar, irmãos? Alguém quer falar? Ok? Tudo bem? Professor, posso fazer uma outra pergunta? Claro, irmã. Fica à vontade. O dia do Senhor que é citado no livro de Joel, ele tem alguma relação com Apocalipse, com a volta de Cristo? Tem sim. Eu vou inclusive usar assim a oportunidade, usar no bom sentido, tá? Usar essa oportunidade, tá, irmãos, para a gente avançar um pouquinho aqui no nosso estudo, tá? Já no capítulo 2, tá? E outra coisa que eu quero dizer, tá? Já é 12:30, né? A gente, irmã Sueli, irmão Elizarde e James também, irmão James, a gente muitas vezes acaba avançando no horário, tá? Eu peço sempre desculpa aos irmãos aí pela paciência, mas assim, fiquem à vontade, tá? Eu gosto de explorar todos os temas assim, inclusive para que a gente consiga o máximo possível a gente consiga falar sobre os temas mais importantes do livro, tá? Mas fiquem à vontade se os irmãos assim desejarem, ok? Aliás, a gente gostaria que os irmãos ficassem, né? Mas eu só estou falando isso aí porque às vezes a gente se avança no horário, tá bom? Mas fiquem à vontade quanto a isso, tá? Deixa eu falar sobre essa questão dos últimos dias que a irmã Alexandra está comentando e que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a profecia de Joel sobre o dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor está dentro daquilo que a gente estava comentando também sobre as profecias, que muitas vezes as profecias elas se aplicam ao momento, se aplicam àquele contexto em que aqueles ouvintes, né, aquelas pessoas que estão ouvindo a profecia, elas se inserem, mas também elas apontam para muitas outras coisas que vão ser vividas, né, no futuro. Que é o caso, por exemplo, tá, do capítulo 2, versículos 28 a 32, tá, irmãos? Vamos lá para o capítulo 2, versículos 28 a 32. Diz assim, eu vou ler e os irmãos, por gentileza, me acompanhem. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui a irmã Alexandra pontuou, né, tanto essa questão aí dos últimos dias, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém
estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, deixa eu falar algumas coisas importantes a respeito dessa passagem de 28 a 32 do capítulo 2 de Joel. Essa passagem, ela é citada pelo apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, tá? Se vocês lerem depois lá o capítulo 2, versículos 1 até o 18, mais ou menos, tá? Vocês vão ver que Pedro, ele cita literalmente, tá? Ele cita nominalmente aqui, literalmente, essa passagem aqui de Joel, e ele diz o seguinte: olha, isso na oportunidade da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, tá? Então, quando estavam muitos ali reunidos, né? Estavam vários discípulos ali de Cristo reunidos, né? E ali eles viram aquela manifestação do Espírito de Deus, assim, descendo sobre as pessoas como na forma de línguas de fogo, né? E ali Pedro cita Joel e diz o seguinte: olha, aqui está o cumprimento daquela profecia de Joel, dessa profecia de Joel aqui, né? Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Só que aí, irmãos, assim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que não foi naquele dia que se cumpriu toda a profecia de Joel aqui, que está aqui nos versículos 28 a 32. Ok? Aqui nos versículos 28 a 32, realmente se cumpriu uma parte. E olha que, sob o ponto de vista de Joel, né, era tudo futuro aqui, né? Estava tudo no futuro. Joel, então, profetizou algo no futuro ali de Atos, no capítulo 2, e profetizou também sobre algo que ainda nem ocorreu nos nossos dias, irmãos, tá? Que é exatamente aquilo que ele diz a partir aí do versículo 30, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso a gente vai ver realmente na segunda vinda de Jesus, certo? Então, esse dia do Senhor, irmãos, ele tem a ver, ó, e aqui está no versículo 31, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vejam lá, por favor, irmãos, a gente vai lá no capítulo 24 de Mateus, vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia, vamos lá no Novo Testamento, e vocês vão ver algo que o próprio Senhor Jesus disse, e vocês vão ver como se relaciona com isso que Jesus não cita Joel, tá? Mas ele fala de uma maneira, né? Que tem tudo a ver com o que Joel diz, né? Capítulo, então, Mateus 24, versículos 29 a 31. E vejam só, irmãos, assim, que assim, a gente infelizmente não tem tanto tempo de falar, né, sobre tantas coisas. Assim, a Bíblia é tão rica, né, irmãos, assim, porque o Senhor Jesus aqui ele está falando de um episódio, né? Ele está falando aqui sobre a destruição do templo, aquilo que iria acontecer quando Roma invade Jerusalém, destrói tudo, tá? Mas, e aqui eu estou falando, e aqui a gente vê também aquilo que Jesus diz, mistura o tempo que tem a ver com o tempo próximo e também com o tempo um pouco mais remoto, né? Aquilo que ia acontecer um pouco mais tarde. Vejam só capítulo 24 de Mateus, versículos 29 a 31. Vejam só. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vejam que no versículo 29, especialmente, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vejam que Joel, ele fala de
de eventos, né? De eventos assim do planetários, universais, assim, né? Ele fala, olha só, o sol se converterá em trevas, né? E aí Jesus diz assim, né? O sol escurecerá. Então, vocês vejam como a palavra do Senhor, ela realmente vai se fechando, né? E o próprio Senhor Jesus, a despeito de não ter citado Joel nominalmente, ele usa a mesma linguagem, ele usa a mesma figura, inclusive, que o sol vai se escurecer, né? O sol, ele vai se converter em trevas, né? Então vejam como Joel, ele está falando exatamente sobre os últimos dias. Isso também está lá em Apocalipse, tá, irmãos? Anotem, por favor, se vocês puderem anotar, né? Mas, por favor, leiam depois Apocalipse 6, versículos 12 a 17, e também Apocalipse 8, versículos de 12 a 13, né? Então, Apocalipse 6, versículos 12 a 17, e Apocalipse 8, versículos 12 e 13, falam do mesmo sinal que a gente vê aqui em Joel, que a gente vê aqui em Mateus, tá? E é interessante, né, só fazendo uma observação aqui, o pastor José Ayrton, a gente tem, naquela aula do Instituto Bíblico, que a gente tem às segundas-feiras à noite, ele chegou a falar um pouquinho sobre essa questão aí de o sol escurecer, né, a lua não dá sua claridade, né, ele deu uma interpretação que eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido, né, e ele disse que isso seria o sinal de que todos os ídolos seriam colocados à vergonha, seriam, assim, na verdade, destruídos, todo o engano dos ídolos aqui com o retorno do Senhor Jesus, né, dizendo o seguinte, olha, o Senhor Jesus é o que é o Senhor de todas as coisas, né, então, todos esses ídolos aí que vocês têm, vocês adoram o sol, vocês adoram a lua e as estrelas, né? Isso tudo vai cair. É nesse sentido que o pastor José Ayrton coloca uma interpretação de que essa linguagem utilizada por Joel, por Mateus e também lá no livro de Apocalipse, ele tem a ver com isso, né? A derrota dos ídolos, né? É o Senhor retornando e fazendo com que os ídolos sejam destruídos, certo? Mas, por outro lado, tá? Por outro lado, a gente não pode desprezar, né? Desprezar realmente uma interpretação até um pouco mais direta dessas passagens, né? De que no final dos tempos haverá ou talvez, né? Haveria aí um cataclisma, né? Uma coisa que realmente todo mundo, ninguém vai poder negar que aquilo não seja algo da parte do Senhor, porque vai ser uma coisa tão maravilhosa por um lado, mas terrível por outro, né? Maravilhosa para nós, porque nós estamos esperando o retorno de Jesus, e terrível para aqueles que não o esperam, ou melhor, creem que ele não existe, creem que não é ele o Senhor, né? Ou que não creem nele, que negam o nome dele, vai ser um dia terrível para eles, mas para nós um dia de glória, um dia de absoluta alegria para nós, né? Quando toda essa injustiça aqui vai ser colocada, vai ter um fim, né? Mas enfim, é esse o dia do Senhor vem nesse sentido também, né? Na verdade, esse dia do Senhor, ele tem tanto uma aplicação imediata para o profeta Joel naquele momento, mas tem também essa aplicação, né? Essa aplicação para os últimos dias mesmo, né? O dia em que o Senhor ele vai vir e vai fazer a sua justiça, então, se estabelecer, ok? Esses poderes do céu serão abalados. O que seria isso? Onde você viu, irmã? Aqui no 29 mesmo, que ele fala, logo em seguida a tripulação da crise diz o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso. Será que são? Pode falar, irmã. Uhum. Eu fiquei pensando,
Como assim, Ok. os poderes do céu? Então, é nesse sentido que o irmão José Ayrton ele retira essa interpretação, tá? Os poderes, os poderes dos céus, né? É assim, é no sentido de que, por exemplo, a astrologia, né? A astrologia, o zodíaco, né? Essa coisa de as pessoas crerem que existe lá, olha, eu não sei nem falar, tá? Mas eu já ouvi isso aí em algum lugar falando assim, a gente está na fase de Marte. Eu nunca prestei atenção muito bem, mas eles falam sobre essas coisas, né? Olha, por que a gente está nessa fase de Marte com Vênus, aquela coisa toda, então vai acontecer tal coisa. Então, esses poderes, entre aspas, né, esses poderes que se atribuem aos astros do céu, aos poderes, entre aspas, né, dos céus, eles serão abalados, ou melhor, eles serão destruídos, né? Seria idolatria, então, o que se usa para se estabelecer uma idolatria, é isso, né? Isso, tá. Isso. É daí que o pastor José Ayrton ele retira a sua interpretação, principalmente daí, né? Eu acho que faz sentido realmente, né? Faz sentido, especialmente essa passagem, né? De poderes dos céus, né? Mas como eu disse, a gente não pode desprezar ou menosprezar realmente, tá? Uma aplicação literal de que vai haver pode haver, né? Pode haver realmente um cataclisma, né? Realmente depois um dia acontecer de escurecer tudo, como aconteceu lá no Egito, por exemplo, a praga das trevas, né? Aconteceu uma coisa desse tipo aí, tudo virar escuridão e aí a gente vê o Senhor Jesus vindo, né? Ó o James aí, ô James. Desculpa, irmã Sidney, respondi a pergunta? Ok. Ô James, Deus te abençoe, viu? Bem-vindo. Bem-vindo. Quer falar alguma coisa, James? Estou me escutando, só mesmo, irmão. Ok. Quando quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Ok. Irmã Alexandra, aí voltando, né? Tudo bem? Assim, era esse o tema, né, irmã? Perfeito, professor, sim. Então, assim, vocês, assim, a gente nota, né, irmãos, assim, como a profecia, como a palavra do Senhor, ela existe também, né, aquela questão da revelação progressiva, né? A gente vê o Senhor fala uma vez ali por meio ali de Moisés, né? Lá no Pentateuco, a gente vê a palavra do Senhor se revelando, e ele vai se revelando, vem por meio dos profetas, o Senhor Jesus fala também, e aí vem por meio também do apóstolo João lá em Apocalipse. Então a gente vê a progressividade da revelação do Senhor, né? Sem nos esquecer, inclusive, né, de que a revelação cabal e completa de Deus, ela se deu na própria pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a própria revelação, né, final do Senhor Deus, né? O Senhor, ele se revelou de uma forma completa por meio do Senhor Jesus, certo? E aí, inclusive, o que a gente pode ter certeza, né, é que quando nós estivermos na eternidade, nós veremos o Senhor Jesus, e ver o Senhor Jesus é ver o Deus Pai, porque eu e o Pai somos um, ele disse, né, o Senhor Jesus diz isso, né, quando os apóstolos ali, os discípulos, né, não falar em apóstolo ainda, quando Jesus estava vivo, né, mas quando os discípulos chegam, né, para Jesus e dizem assim, mostra-nos o Pai, né, aí Jesus diz assim, mas como assim, né, eu e o Pai somos um, então vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai também, né, e é isso, é a revelação completa, a revelação cabal do Senhor Jesus, do Senhor, de Deus Pai, é na pessoa do Senhor Jesus. Tudo bem, irmãos? Ok? Uma anotação importante, já que a gente está falando aqui dos últimos tempos, né? Por que a gente fala dos últimos dias, irmãos? Assim,
Porque, assim, às vezes você encontra na palavra, nas profecias, né? Acontecerá nos últimos dias, né? Poxa, mas aí você pensa, mas tem alguns últimos dias aqui que parece que estão meio estranhos, né? Porque tem coisas aqui que já aconteceram nos últimos dias, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui está... em algumas passagens, inclusive aqui em Atos, né, não vai dar tempo de ler agora, mas quando você lê, por exemplo, os últimos dias, não pensem, por gentileza, que os últimos dias é o último dia, aquele último mês da vida na Terra, né? Os últimos dias, irmãos, na verdade, a gente pode até interpretar, a gente pode entender que os últimos dias são a partir do momento em que Jesus se revelou e ressuscitou, ok? Ali a gente pode falar que se iniciaram, é que a gente pode falar assim, né? Se iniciaram os últimos dias, porque a partir do momento em que o Senhor Jesus se revelou, a partir do momento em que ele morreu pelos nossos pecados, a partir do momento que ele ressuscitou, né? Qualquer momento é momento de ser último dia, certo? Qualquer momento. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Qualquer dia que a gente está vivendo são os últimos dias, porque Deus se revelou de uma forma completa, né? A obra dele está acabada em termos de revelação, né? Aquilo que o Senhor Jesus ele tinha que fazer, ele já fez, que foi salvar a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que acontece é que agora, qualquer hora é hora. Ou seja, nós estamos nos últimos dias. Entenderam o que eu quero dizer, irmãos? Os últimos dias são esses. Tá certo? Irmão Márcio. Marcos quer falar. Pode falar, Marcos. Isso, só para validar e confirmar, não que seja necessário, é claro, mas a Bíblia Shed aqui menciona exatamente isso, né? Ela faz referência ao versículo 28, que começa falando o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito, e o Shed atribui ao termo depois uma expressão hebraica, né? E diz que se refere à época messiânica e é equivalente a nos últimos dias. Então, é só para confirmar o que o irmão havia dito. De fato, estamos aí já nos últimos dias. É isso aí. Pode ser daqui a pouco. Pode ser. Amém. Amém, A gente, em qualquer hora é hora, né, irmãos? Assim, a gente pode, e assim, isso dá bastante discussão, discussão no bom sentido, tá, irmãos? Quando a gente chegar lá em Apocalipse, espero que a gente tenha tempo de falar bastante sobre isso, né? Se a gente chegar lá, né, não sei, de repente Jesus chega antes, mas enfim, o tempo é próximo e qualquer tempo é tempo, né? E é o nosso desejo, enfim, por um lado, é o nosso desejo que o Senhor Jesus ele retorne para que a justiça do Senhor ela seja realmente estabelecida, né? Mas, por outro lado, assim como Deus nos ensina, a gente tem que ter amor pelas almas das pessoas que ainda não se chegaram a Ele, né? E esse amor, ele se revela exatamente no sentido de a gente tentar trazer as pessoas para o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, para que eles também sejam salvos, né? Então, a gente vive nesse dilema, né? Olha, a gente quer que o Senhor Jesus volte, mas, por outro lado, a gente quer que o Senhor Jesus demore mais um pouquinho para que mais pessoas possam vir ao conhecimento dele, familiares nossos, amigos queridos nossos que ainda não conhecem, né? E assim por diante, né? E é isso, irmãos, assim, só para encerrar, eu quero falar sobre uma última coisa que está lá no capítulo 3, versículos 18 a 21, tá? Eu estou falando aqui só para finalizar, mas fiquem sempre muito à vontade, tá, irmãos? Vocês têm toda a liberdade para colocar um tema que eventualmente vocês desejem, tá? No capítulo 3, versículos 18 a 21, e aqui realmente para a gente notar e para a gente afirmar e para a gente atestar que Joel fala também das últimas coisas, né? Ele fala de escatologia. Vejam só o que diz
capítulo 3, versículos 18 a 21. Eu vou ler e vocês, por gentileza, me acompanhem. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, vejam, irmãos, assim, primeira coisa, promessa de restauração para Jerusalém, e aqui ele fala, inclusive, de juízo às nações inimigas, certo? E eu gostaria que vocês fossem lá no finalzinho da Bíblia. Olha, a gente vai lá para o finalzinho. Se vocês verem lá no finalzinho, lá em Apocalipse, vejam só o que diz Apocalipse, capítulo 22. Vejam como a palavra do Senhor é maravilhosa, né, irmãos? Vejam só capítulo 22, versículo... Eu vou ler com os irmãos versículos 1 a 5, tá? E é o último capítulo da Bíblia, hein, irmãos? Assim, a gente está indo lá para o último capítulo, Apocalipse 22, versículos 1 a 5, e esse contexto aqui, depois vocês leiam com mais calma, tá? Porque o contexto dessa passagem, ela começa no capítulo 21, tá? Mas eu vou ler a partir do versículo 22 por uma questão de tempo, tá? 22, de 1 a 5, diz o seguinte: Então me mostrou o rio da água da vida. Vejam aqui como tem tudo a ver com Joel, tá? Joel fala de rio, aqui também está falando de rio, né? Está falando de água, né? Estou dizendo, né? Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vejam que essa passagem de Apocalipse 22, de 1 a 5, ele tem tudo a ver com a passagem de Joel de 18 a 21. É claro que Joel de 18 a 21, ele não teve a mesma visão de João, né? João teve uma visão muito mais abrangente, muito mais detalhada, digamos assim, do que Joel. Joel teve uma visão um pouco menos revelada, até por conta daquilo que a gente estava falando da revelação progressiva do Senhor, né? Mas aquilo que Joel está falando no capítulo 3, a partir do versículo 18, é a mesma coisa que Apocalipse está dizendo ali sobre a Nova Jerusalém. A Jerusalém final, a Jerusalém gloriosa, né, onde nós habitaremos. Onde, ó, ali, ó, todos os rios de Judá estarão cheios de águas, né? Aqui está no versículo 18, capítulo 3 de Joel, né? E aqui aparece a mesma coisa sobre rio, né? Ali no capítulo 22 de Apocalipse, né? Versículo 1. Então vejam só, né, irmãos, assim, como é maravilhoso tudo isso, como o Senhor, ele, na sua palavra, ele fala de uma forma uniforme. É claro que ele fala um pouco mais ali, um pouco mais para frente, ele fala um pouquinho menos aqui, né? Tudo na providência dele, mas como a palavra de Deus, ela é uniforme, ela se fecha e ela se completa, né? E aqui ele fala da água da vida, né? Uhum. Então me mostrou o rio da água da vida. E aí você vai lá atrás, né? E aí eu penso na árvore da vida, que deve ser guardada para que após o pecado o homem não se apropriasse dela em momento indevido. Né? Então tem que chegar até aqui. É isso aí. Né? Isso aí. Muito isso aí, lindo, né? Muito lindo, muito lindo. A gente não tem Perfeito, ideia. né? Oi?
Perfeito. Perfeito, perfeito. A gente não tem ideia da glória que está reservada. Da glória, sim, não é a glória para nós, eu estou dizendo daquilo que está reservado para nós, né? Da glória de Deus, a glória de Deus que nós veremos na eternidade, irmãos. A gente não tem ideia disso. A gente vai ver em Apocalipse que quando João teve todas aquelas visões, tá? A literatura apocalíptica, ela tem muita figura, exatamente porque é uma visão tão maravilhosa e tão estupenda que nós, seres humanos, a gente não tem como descrever, né? A literatura apocalíptica, a literatura que João utiliza lá no livro de Apocalipse, ela tem exatamente o sentido de que o que João viu e o que esses profetas, o que esses servos do Senhor eles viram e eles tiveram a oportunidade de vivenciar era algo que não dá para descrever, né? Não dá para falar assim, olha, eu vi isso aqui, porque de repente João viu uma coisa que, olha, eu nunca vi isso aqui. Isso aqui para mim parece assim algo aqui que eu vou escrever para que aqueles que vão ler possam entender mais ou menos. Entenderam o que eu quero dizer? Porque assim, ele viu um ser ali que tinha cabeça de leão, né? Era um ser que ele nunca tinha visto, né? Eram coisas que ele jamais tinha visto e que nós, seres humanos, nunca vimos, né? E só veremos isso realmente na eternidade. E é isso, irmãos, assim, é interessante, e uma última coisa que eu quero falar, né, é que aqui no capítulo 22 de Apocalipse, a gente vê que João diz o seguinte, que a gente não vai precisar de luz, né, a gente não vai mais ter noite, a gente não vai precisar de sol, né, porque o próprio Senhor vai ser a nossa luz, né, e é interessante que, olha como é legal isso, né, irmão, se você vai ver lá em Gênesis, dá uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo 1, e vocês vão ver ali quando foi que Deus criou os luminares, né? Quando é que foi que ele criou os luminares? Ele não criou logo de cara. Né? Ele não criou logo de cara porque lá no caos, ali, quando Deus ele cria todas as coisas, ele era a luz, né? Ele era a luz suficiente ali. E, enfim, é só uma anotaçãozinha que eu quero fazer para vocês, tá? Só para fechar um pouquinho aí essa ideia do que a gente vê em Apocalipse 22. Tudo bem? Querem falar alguma coisa, irmãos? Fiquem à vontade. Irmão Márcio. Irmão Marcos, fica à vontade, irmão. Nessa esteira que o irmão mencionou aí, o uso de simbologias aí na literatura apocalíptica, a gente pode afirmar que a mensagem do livro de Joel é muito mais escatológica do que propriamente apocalíptica, não é isso? Sim. Ou não? Sim, com certeza. Tá ótimo. Pode falar mais, se você quer falar mais, irmão? Concluiu a ideia? Não, é só para tentar desfazer aquela ideia de que o termo apocalíptico se refere à mensagem do fim dos tempos, né? Parece que o irmão já tinha abordado isso em aulas anteriores, né? Uhum. Mas acho que o termo mais apropriado seria a escatologia do que qualquer termo referente ao apocalipse, não é isso? Perfeito, perfeito. Obrigado por anotar isso, irmão, porque assim, só para a gente, então, pontuar bem, a literatura apocalíptica, irmãos, ela não é uma literatura que fala das últimas coisas, ok? Muito embora fale também, e fale bastante das últimas coisas, mas quando você fala de literatura apocalíptica, é uma literatura utilizada ali no contexto dos judeus ali, como assim uma linguagem cheia de símbolos, cheia de simbologia, que transmite muita coisa a respeito das últimas coisas, sim, mas não quer falar somente das últimas coisas, tá? Quando a gente fala assim, poxa, popularmente você fala, poxa, mas é o Apocalipse, falando assim, é o fim dos tempos, né? Apocalipse quer dizer revelação, tá? Apocalipse não quer dizer, não tem a ver com últimos tempos. É que
se criou isso de uma forma popular, porque o Apocalipse, como sendo o último livro da Bíblia, ela também fala dos últimos tempos, né? E é muito associado à questão dos últimos tempos, e aí as pessoas acabaram associando uma coisa com a outra, mas que, como o Marcos Borne está falando, e ele pontuou muito bem, tá? O Apocalipse não é últimas coisas, o Apocalipse é revelação. As últimas coisas, o estudo das últimas coisas é a escatologia quem faz, tá? E só para vocês não confundirem, ok, uma palavra com uma ideia, tudo bem? Então é isso, irmãos. Eu espero que a gente tenha conseguido explorar assim de uma forma mais da forma mais abrangente possível, tá? Esse tema de Joel, tá? Joel realmente, então, quando vocês pensarem em Joel, pensem realmente no dia do Senhor, tá? Dia de juízo e dia também de bênçãos para aqueles que o esperam, né? E fala sobre fala inclusive de escatologia, né? Fala sobre as últimas coisas, ok? Então, querem falar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade, ok? Vamos orar então, irmãos, assim, na semana que vem, a gente vai então estudar o livro de Amós, ok? Alguém abriu o microfone? Não? Ó, o James, fala, James. Positivo. Ok, perfeito. Ó, e eu, mais uma vez, tá? Eu quero dizer para vocês, quando vocês quiserem, sempre que vocês quiserem, vocês desejarem, tá? Podem falar no chat aqui, ou então no WhatsApp também, tá? A gente está à disposição aí para, na medida do possível, né? Sempre na medida do possível a gente responder aí, eu tentar responder as questões que vocês apresentarem, ok? Tudo bem, irmãos? Eu quero convidar o Rafa para nos despedir com uma oração agora, nesse momento. Vamos orar com o Rafa. Pode ir, Márcio? Sim, Rafa. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, através, Senhor, da Tua porção, da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender, Senhor, lições maravilhosas, Senhor, através dos nossos antepassados, Senhor, como nós vimos, Senhor, o profeta Joel, Senhor, que nós podemos não só, Senhor, ter, Senhor, essa palavra, Senhor, nos nossos corações, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, vivenciar, Senhor, essa palavra, Senhor, e espalhar, Senhor, para os quatro cantos, Senhor, aqui neste mundo, Senhor, enquanto, amém, Senhor, Cristo não vem, Senhor, enquanto nós esperamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses novos irmãos, Senhor, aqui, Senhor, na nossa sala, Senhor, que foram descidos nas águas, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida do James, Senhor, a vida do Elisardo, Senhor, a vida da Sueli, Senhor, que eles possam, Senhor, crescer, Senhor, em estatura, Senhor, e profundidade, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Márcio, Senhor, que trouxe essa palavra, Senhor, que o Senhor falou ao coração dele, Senhor, para os corações, Senhor. Dê um domingo abençoado, Senhor, abençoado por Ti. Fica conosco, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos, um bom almoço, um bom domingo. Desculpem o horário, mas assim, a gente sempre gosta de deixar todos à vontade, ok? Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo que a gente vai estudar Amós, ok? Tá. Obrigada, tchau. Boa tarde. Tchau, irmã Sueli. Bom domingo, boa semana.
Bom domingo. Rafa, beleza? Tchau, Rafa. Saber? Nossa, ele